Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vocês estão assistindo isso. Espero que sejam todos bem, fazendo essa quarentena direitinho, lavando as mãos e se conscientizando, ok? Então vamos lá. Matéria do 7º ano, frase e oração, sujeito e predicado. Vamos começar com frase e oração. A gente entende o que é frase, o que é oração, reconhece uma frase com orações e a gente vai para sujeito e predicado, tudo bem? Vamos lá, então. Frase é qualquer enunciado que dentro de um contexto tem um sentido. Então, se eu falar pra vocês, oi, tudo bem? Como vai você? Parabéns. Tem sentido, não tem? Então, é uma frase. Agora, oração é tudo aquilo que está em volta de um verbo. Então, dentro de uma frase, a gente tem um verbo só. Pode ser que sim e pode ser que não. Então, dentro de uma frase, a gente pode ter diversas orações porque temos diversos verbos, ok? Então, vamos analisar essa frase aqui, ó. Painéis no final do volume apresentam ilustrações, vou colocar uma vírgula aqui, que ensinam e encantam. Aqui, ó. Como que a gente acha o verbo? Tudo que é uma ação é um verbo. Então, nós temos brincar, cantar, jogar, andar. Todas essas ações que a gente consegue fazer são verbos. Tudo bem? Então, vamos lá. Painéis no final do volume apresentam ilustrações. Qual que é o primeiro verbo? Apresentar. Aqui. Então, achamos a primeira oração. Painéis até ilustrações é a minha primeira oração. Vou colocar aqui, ó. Primeira oração. Ensinar não é um verbo? Não é uma coisa que a gente consegue fazer? Não é uma ação? Então, nós temos outra oração. Segunda oração. Encantar não é um verbo? Terceira oração. Então, como a gente pode ver, dentro de uma frase, a gente encontrou 3 orações. Isso quer dizer que a gente encontrou 3 verbos. Tudo bem? Agora vamos para sujeito e predicado. Sujeito e predicado. Sujeito é o termo da oração sobre o qual se afirma algo e o verbo geralmente concorda em número e pessoa. Então presta atenção. Sujeito vai ser quem faz a ação do verbo, ok? Então quem tá fazendo? Sujeito. Predicado é o restante da frase. É o verbo e o que aconteceu depois, tudo bem? Vamos analisar essa aqui, ó. Antônio de Moraes mudou-se para Portugal aos 19 anos. Uma dica. Pega o verbo primeiro e pergunta quem. Quando você pergunta quem pro verbo, a gente está procurando o sujeito. Então vamos lá. Antônio de Moraes mudou-se para Portugal aos 19 anos. Quem mudou-se para Portugal aos 19 anos? Temos a resposta? Antônio de Moraes. Deixa eu colocar a rosa. Antônio de Moraes. Então, Antônio de Moraes é o quê? O meu sujeito. O restante da minha frase, mudou-se para Portugal, é o meu predicado. Agora, presta atenção. E se essa frase estivesse diferente? Mudou-se para Portugal aos 19 anos, Antônio de Moraes. Antônio de Moraes ainda não seria quem se mudou? Então, ele ia continuar sendo verbo. Verbo não. Sujeito, mas com uma ordem contrária. Vamos ver daqui a pouco. Por exemplo, aqui nós temos 2 orações para a gente analisar. Vamos encontrar o sujeito e o predicado delas. Ó, a primeira é: no século XVIII, nasceu Antônio de Moraes. Nosso verbo, nasceu. Quem nasceu? Antônio de Moraes. Achamos nosso sujeito. Vocês estão vendo? Mudou a ordem, mas meu sujeito ainda é quem realiza o verbo. Tudo bem? Então, o meu predicado vai ser o restante da minha oração. Vou colocar aqui em cima. Predicado. De baixo. Antônio de Moraes nasceu no Rio de Janeiro.
nasceu nosso verbo ainda. Quem nasceu no Rio de Janeiro? Antônio de Moraes. Continua sendo o nosso sujeito. E o restante da oração, até o verbo, também é predicado, tá, gente? Sem se esquecer disso. É o nosso predicado. Então, vocês podem ver que não importa a ordem que o sujeito e o predicado esteja. Quando você pergunta pro verbo, ele vai dar a resposta do sujeito, ok? Bom, gente, agora, revisando sujeito e predicado. Vamos analisar essas 5 frases achando o sujeito e predicado. Primeiro, o que a gente tem que achar na frase? O verbo. Achamos o verbo, estão, do verbo estar, e a gente pergunta: quem está em reunião? As professoras. Então, aqui a gente já achou o sujeito, ok? Sujeito, as professoras. Estão em reunião é o nosso predicado. Fácil demais, né? De novo, o diretor continua preocupado. Continuar o nosso verbo, ok? Continua. Quem continua preocupado? O diretor. Achamos nosso sujeito. Sujeito, restante da frase junto com o verbo, predicado. Marcelo encontrou seu relógio quebrado. Achamos o verbo encontrar. Quem encontrou seu relógio quebrado? Marcela. Sujeito. Encontrou seu relógio quebrado. Predicado. Os alunos pareciam entediados. Parecia o nosso verbo, parecer. Quem pareciam entediados? Os alunos. Sujeito, restante, predicado. Os atletas estão atrasados. Estão nosso verbo, igual aqui em cima. Quem estão atrasados? Os atletas. Sujeito, estão atrasados, predicados. Predicado, na verdade. De boa, né? Fácil. Agora vamos lá, gente, revisão de frase e oração. Mesma coisa, toda frase tem sentido, é frase. Quantos verbos nós temos? É o número de oração. Então vamos lá. Segura daqui, pega dali, solta acolá, armou-se um circo espetacular. Vamos procurar primeiro os verbos. Segura daqui. Segurar não é um verbo? Então a gente já achou a nossa primeira oração. Segura daqui. Primeira oração. Pega dali. Pegar, né? Outro verbo. Então temos nossa segunda oração. Solta acolá. Soltar, outro verbo. Terceira oração. Armou-se um circo espetacular. Armar não é outro verbo? Então nós temos mais uma oração. É a quarta oração. Fico muito nervoso quando me acordam. Ficar não é um verbo? Fico muito nervoso. Verbo. Primeira oração. Quando me acordam, acordar não é outro verbo? Então, segunda oração. Os trabalhadores rurais trabalham muito e ganham pouco. Os trabalhadores rurais trabalham muito. Trabalhar não é verbo. Primeira oração, então. Primeira oração. E ganham pouco. Segunda oração, porque ganhar é verbo.
ok? Então, vocês vão fazer alguns exercícios da apostila, tudo bem? De acordo com esses conteúdos que eu passei. Gente, conforme o que a gente aprendeu agora, vocês vão fazer as atividades da apostila. Então, da página 62 a 67 são os exercícios que a gente já tinha começado a fazer em sala de aula. Então, vocês só vão terminar o módulo. Da 70 a 73 é uma interpretação de texto simples, como a gente faz em sala, da apostila. E da 74 a 79 são os exercícios do que nós vimos anteriormente. Então, frases de orações, sujeito e predicado. Só isso, ok? Então, se cuidem, fiquem em casa, lavem as mãos, façam tudo direitinho. E daqui a pouco a gente tá em sala de novo, tudo bem? Beijos e fiquem com Deus.